Instrução Técnica de Corregedoria, IP, N.O. Sobrescrito 19. Estabelece finalidades, atribuições e rotinas administrativas no uso do SEI sigiloso nos processos administrativos disciplinares, de polícia judiciária e atividades correcionais do CBMMG. A Coronel B.M. Corregedora do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições previstas no inciso 17 do artigo 4 da Resolução N.O. Sobrescrito 1028, de 5 de janeiro de 2022, que estabelece a competência, a estrutura e as atribuições da Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CCBM. E considerando o contido na Resolução N.O. Sobrescrito 1157, de 10 de outubro de 2023, que disciplina o uso do SEI sigiloso no âmbito do CBMMG, a necessidade de padronizar atribuições, atividades e trâmites a serem realizados no SEI por todos os usuários do CBMMG no âmbito dos processos e procedimentos disciplinares de polícia judiciária e correcionais, que o SEI sigiloso é uma ferramenta de informatização dos processos administrativos e de polícia judiciária que requerem restrição de acesso, baixa a seguinte instrução capítulo 1. Da finalidade. Artigo 1. Esta aí que tem por finalidade normatizar e padronizar a utilização do SEI sigiloso no âmbito dos processos e procedimentos administrativo-disciplinares, de polícia judiciária militar e correcionais do CBMMG. Capítulo 2. Dos usuários em geral. Artigo 2. O SEI, classificado com o nível de acesso sigiloso, será utilizado pelos bombeiros militares, nos termos da Resolução N.O. Sobrescrito 1157, de 10 de outubro de 2023, para fins disciplinares e ou correcionais nas seguintes atividades: 1. Confecção de comunicações e queixas disciplinares. 2. Confecção de relatórios reservados. 3. Confecção de autos de prisão em flagrante, APF. 4. Procedimentos e processos administrativo-disciplinares, de caráter acusatório ou inquisitório. 5. Inquéritos policial-militares, IPM. 6. Instrução provisória de deserção, IPD. 7. Processos administrativo-exoneratórios, PAI. 8. Outros processos, procedimentos e documentos que requeiram restrição de acesso. Parágrafo 1º. A instauração e a condução de processos prevista no caput observará os manuais disponíveis no SEI, assim como o Manual do SEI sigiloso do CBMMG, aprovado pela Resolução N.O. Sobrescrito 1157, de 10 de outubro de 2023. Parágrafo 2º. A instauração e a condução de processos administrativo-disciplinares e de atividades de polícia judiciária militar em meio eletrônico obedecerão às normas processuais a eles aplicáveis, ressalvadas as adaptações imperativas relativas ao meio digital. Artigo 3. O levantamento inicial, previsto no artigo sendo Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais, MAPA, utilizará o tipo de processo corregedoria, investigação preliminar do SEI. Artigo 4. A confecção de comunicação ou de queixa disciplinar será realizada pelo usuário ao criar um processo do tipo CBMMG. Processo de comunicação disciplinar ou CBMMG. Processo de queixa disciplinar, conforme o caso. 1. O tipo de documento a ser usado será o comunicação no caso de comunicação disciplinar e requerimento no caso de queixa disciplinar, até que sejam incluídos documentos próprios do CBMMG no SEI. 2. O sobrescrito. Na tela de geração de documento, o nome na árvore será completado com a expressão disciplinar para identificação do documento. Artigo 5. A confecção de relatório reservado será realizada pelo usuário no processo SEI do tipo CBMMG. Processo administrativo. PA. Parágrafo único. O tipo de documento a ser usado será o relatório, preenchendo-se, na tela de geração de documento, o campo nome na árvore com a expressão reservado. Artigo 6.
A confecção dos processos e procedimentos administrativos não disciplinares será realizada pelo usuário por meio do processo tipo CDMMG. Processo administrativo. PA ou outros específicos. Artigo 7. A inserção de anexos externos na árvore de processos no SEI sigiloso pelo usuário ocorrerá por meio do tipo de documento externo, observando-se as extensões de arquivos digitais admitidas pelo SEI. Parágrafo 1º. Os anexos que sejam documentos em formato PDF cujo tamanho seja superior ao suportado pelo SEI serão comprimidos em um único arquivo de extensão ZIP ou particionados em tantas partes quanto forem necessárias. Parágrafo 2º. Os arquivos a que se refere o parágrafo anterior serão inseridos e nomeados em sequência numérica conforme o quantitativo de partes geradas, como anexo parte 1, anexo parte 2 e assim sucessivamente. Parágrafo 3º. Os anexos que sejam arquivos de mídia, tais como imagens, áudios e vídeos, cujo formato ou tamanho não sejam suportados pelo SEI, serão comprimidos em um único arquivo de extensão ZIP ou serão disponibilizados por meio de nuvem, cujo link de compartilhamento, obrigatoriamente, terá permissão apenas para leitura. Parágrafo 4º. Os anexos compartilhados por meio de nuvem constarão no processo utilizando-se o tipo de documento anexo, que terá o campo nome na árvore preenchido com o nome que identifique, sucintamente, o seu conteúdo e no teor do documento, corpo do texto, constará a breve descrição do conteúdo e o link de acesso aos arquivos. Parágrafo 5º. Os arquivos compartilhados por meio de nuvem serão copiados pelo cartório em nuvem e disco rígido próprios da seção, a fim de assegurar a cadeia de custódia, devendo-se incluir certidão deste ato no processo. Artigo 8. O criador do processo e/ou militar credenciado renunciará à sua credencial, em ato contínuo, logo após o credenciamento do destinatário nos autos, salvo as exceções previstas na Resolução N.O. sobrescrito 1157, de 10 de outubro de 2023. Parágrafo 1º. Nos processos sigilosos destinados ao cartório ou a setor equivalente, recomenda-se credenciar, no mínimo, 2 militares da seção destinatária. Parágrafo 2º. Nos processos sigilosos criados pelo cartório da unidade ou por setor equivalente, recomenda-se permanecer, enquanto o processo tramitar pela unidade correlata, no mínimo, 2 militares credenciados desse setor. Parágrafo 3º. O criador do processo se certificará do recebimento da documentação eletrônica por, pelo menos, um dos destinatários antes de renunciar à sua credencial, verificando, no andamento do processo, se consta na coluna descrição a expressão processo recebido. Artigo 9. O usuário que for erroneamente credenciado em um processo SEI sigiloso providenciará sua renúncia imediata, assim que tomar ciência, informando a quem lhe tenha concedido a credencial, bem como retornando-lhe o processo, caso o concedente da credencial não a remova, para o trâmite devido. Artigo 10. A documentação física recebida em qualquer unidade ou fração BM cujo teor seja de cunho ético-disciplinar será digitalizada e inserida em processo eletrônico no SEI sigiloso, em seguida, tramitada para o cartório da unidade. Parágrafo 1º. A documentação lacrada e de caráter reservado, cujo destinatário não pertença à unidade ou fração, será remetida fisicamente para o cartório da unidade em que aportar, o qual providenciará sua digitalização e trâmite devido, tanto eletrônico quanto físico, conforme lotação do militar interessado. Parágrafo 2º. A documentação física no cartório da unidade em que estiver lotado o militar interessado poderá ser descartada nos termos do rito previsto no Decreto Federal nº 10.278 de 18 de março de 2020. Parágrafo 3º. A documentação física não descartada será mantida em arquivo no cartório da unidade em que estiver lotado o militar interessado, que, após a solução do processo, a destinará à pasta funcional do militar. Artigo 11.
As remissões, utilizadas para referenciar determinado processo ou documento, serão realizadas utilizando-se a funcionalidade inserir um link para processo ou documento no SEI, onde será lançado o número do processo ou o protocolo eletrônico único gerado pelo sistema mostrado entre parênteses à direita de cada documento, conforme se desejar. O sobrescrito. A remissão a documento ou página da internet externa ao SEI utilizará a funcionalidade de inserir o link. Parágrafo 2º. A remissão a trechos específicos observará, além do protocolo único, a estrutura do documento referenciado e utilizará a numeração de tópicos, a contagem de parágrafos e linhas, expressões que encerram ou iniciam frases, dentre outros, conforme o documento de referência possibilitar. O sobrescrito. Terceiro. Para fins do previsto no parágrafo anterior, poderá ser utilizada a imagem dos documentos referenciados obtida com uso de programa de captura de tela, mantendo-se a obrigatoriedade do uso do link para documento SEI que remeta ao conteúdo referenciado na imagem. Artigo 12. O tipo de processo em tramitação no SEI poderá ser alterado pelo cartório da unidade responsável, após análise e despacho com a autoridade competente, dando prosseguimento ao trâmite correspondente ao tipo de processo mais adequado. Capítulo 3. Dos cartórios. Seção 1. Das competências. Artigo 13. Além das atribuições previstas em normas, compete aos cartórios: 1. Receber, criar e controlar os atos, procedimentos e processos administrativo-disciplinares e de polícia judiciária militar no SEI sigiloso, utilizando a unidade SEI do cartório. 2. Manter, no mínimo, um militar do setor credenciado em cada processo eletrônico em tramitação. 3. Realizar o credenciamento e descredenciamento de autoridades e encarregados nos procedimentos e processos administrativo-disciplinares e de polícia. 4. Realizar o credenciamento e descredenciamento dos integrantes de CPAD e SEDMU. 5. Proceder à análise e validação de cadastro de usuários externos no SEI envolvidos nos procedimentos e processos administrativo-disciplinares e de polícia judiciária militar. 6. Supervisionar, orientar e instruir os militares de sua unidade no uso do SEI sigiloso. 7. Realizar as operações atinentes à função de administrador SEI requeridas nos processos, tais como cancelamento e movimentação de documentos na árvore de processos, dentre outras. 8. A arquivar os processos por ocasião de seu encerramento em blocos internos por ano e tipo de processo. 9. Fazer constar nos processos no SEI sigiloso as respectivas publicações e lançamentos efetivados no SIGP e em boletim reservado. Seção 2. Da gestão dos processos eletrônicos. Artigo 14. Os processos eletrônicos de que trata esta IP, criados ou recebidos no SEI sigiloso pelo cartório, serão despachados com o comandante da unidade para definição de sua tramitação. Parágrafo 1º. Uma vez determinado o trâmite pelo comandante, o cartório providenciará a documentação necessária conforme a natureza do processo, tais como portarias, despachos, arquivamento prévio. Parágrafo 2º. A inserção de documentos pelos cartórios será realizada utilizando-se os tipos de documentos próprios do CDMMG e, em sua ausência, os de correição e, por fim, os de uso geral disponibilizados pelo sistema. Parágrafo 3º. A inserção de documentos de origem física obedecerá às normas aplicáveis à digitalização de documentos. Artigo 15. Os processos criados para apuração de fatos residuais de outros processos e procedimentos disciplinares ou de polícia judiciária terão como anexo do documento de sua instauração o arquivo PDF ou ZIP da parte ou do todo do processo que lhe deu origem, conforme o caso, ainda que incluídos outros anexos. Parágrafo único. O processo de origem a ser anexado que esteja em formato físico terá providenciada sua digitalização obedecendo às normas aplicáveis à digitalização de documentos. Artigo 16. O comandante da unidade será credenciado e descredenciado pelo cartório, de acordo com a fase do processo, para a prática de atos de sua competência, sendo facultado à referida autoridade permanecer credenciado durante todo o trâmite do processo. Parágrafo único.
O comandante interino, devidamente designado, somente poderá ser e permanecer credenciado pelo período em que o ato de designação lhe conferir autoridade. Artigo 17. As publicações e lançamentos dos atos administrativos constarão no processo eletrônico por meio de despacho assinado pelo boletinista do cartório. Parágrafo 1º. O despacho será inserido na árvore do processo logo após o ato administrativo a que se referir. Parágrafo 2º. A numeração dos atos administrativos no SIGP constará do teor despacho no processo SEI. Parágrafo 3º. O lançamento do ato administrativo no SIGP fará constar o número do processo eletrônico correspondente no SEI e número dos documentos do processo SEI, quando couber. Artigo 18. O cartório providenciará a inserção ou edição das informações básicas dos processos eletrônicos ao criá-los ou recebê-los, fazendo constar os dados tipo de processo, especificação, classificação por assuntos, interessados, observações da unidade, nível de acesso e hipótese legal. Parágrafo único. As informações obedecerão ao seguinte: 1. Tipo de processo: o campo será preenchido automaticamente após a seleção do processo adequado de acordo com a sua natureza em conformidade com o previsto no mapa. 2. Especificação: constará a abreviatura do tipo de processo, o número da portaria ou despacho gerado no SIGP, o número BM e as iniciais abreviadas do acusado, indiciado ou investigado. 3. Classificação por assuntos: o campo será preenchido com 02512 procedimentos administrativos disciplinares e ou com o código adequado para o tipo de processo escolhido. 4. Interessados: constará o nome do encarregado, do acusado, indiciado ou investigado e da autoridade com poder disciplinar sobre o envolvido. 5. Observações desta unidade: constará a data da prescrição da pretensão punitiva e outras informações julgadas úteis. 6. Nível de excesso: selecionar a opção sigiloso. 7. Hipótese legal: artigo 45 da Lei Estadual N.O. sobrescrito 14.310. SEDME, de 19 de junho de 2002 ou sigilo funcional, artigo 325, CP, ou sigilo do inquérito policial, artigo 20 do CPP, até que sejam incluídas as hipóteses relativas à Polícia Judiciária Militar. Artigo 19. A distribuição dos processos eletrônicos a serem acompanhados pelos militares do cartório, para fins de orientação e controle, será feita pelo chefe do cartório, o qual também concorre para a atividade. Parágrafo 1º. O chefe do cartório avaliará a oportunidade e a conveniência de manter-se credenciado em todos os processos eletrônicos no SEI sigiloso em tramitação no cartório da unidade. Parágrafo 2º. Nos afastamentos planejados, como férias e cursos, o chefe do cartório definirá o militar que será credenciado em substituição ao militar ausente. Parágrafo 3º. Nos afastamentos não planejados, tais como licenças médicas, o chefe do cartório providenciará junto ao administrador SEI da unidade ou, em sua ausência, ASDTS, o credenciamento de outro militar do cartório. Parágrafo 4º. Os militares dos cartórios credenciados nos processos atuarão, exclusivamente, na orientação do uso da ferramenta, salvo quando participando no exercício das competências da seção. Artigo 20. O cartório credenciará o encarregado do procedimento ou processo administrativo disciplinar ou de polícia judiciária para início da atividade que lhe foi delegada. Parágrafo 1º. O encarregado que tem acesso a mais de uma unidade SEI será credenciado na unidade SEI onde se encontra lotado, salvo determinação em contrário. Parágrafo 2º. O cartório informará o encarregado, via e-mail institucional, sobre seu credenciamento, podendo complementar com mensagem pelo sistema intranet de mensagens, SIM. Artigo 21. O encarregado será considerado cientificado no dia e horário de excesso registrados pelo sistema, momento a partir do qual operar-se-á a contagem de prazo de acordo com a regra processual aplicável, sem prejuízo para outros meios de notificação legalmente válidos. Parágrafo único.
O acesso do militar credenciado, o qual é registrado automaticamente, será verificado no andamento do processo na linha constando data e hora do recebimento, unidade, CPF do usuário e a informação processo recebido na coluna descrição, a qual marca a ciência do militar. Artigo 22. O administrador SEI do cartório da unidade incluirá o e-mail institucional pessoal do encarregado no perfil SEI do militar na unidade em que ele está alotado. O sobrescrito. O militar que tem acesso a mais de uma unidade SEI poderá ter o e-mail incluído em mais de uma unidade em conformidade com o credenciamento feito pelo cartório. Parágrafo 2º. A comunicação dirigida ao encarregado relativa à instrução processual que chegar na caixa de e-mail da Secretaria ou cartório da unidade será remetida imediatamente ao e-mail institucional pessoal do encarregado, devendo, na ocasião, ser incluído aviso para que o encarregado utilize seu e-mail institucional pessoal nas comunicações no processo SEI conforme artigo 55 desta IC. Parágrafo 3º. O e-mail institucional pessoal do encarregado deverá permanecer credenciado enquanto permanecer no encargo delegado, após isso deverá ser removido. Artigo 23. O cartório receberá e despachará com autoridade delegante os pedidos de prorrogação e sobrestamento. O sobrescrito. A decisão da autoridade constará no processo por meio do documento despacho. Parágrafo 2º. O lançamento da prorrogação, sobrestamento e de sobrestamento no SIGP serão informados pelo cartório no andamento do processo por meio da funcionalidade atualizar andamento. Artigo 24. O processo eletrônico retornado pelo encarregado ao cartório será objeto de análise e saneamento para fins de assessoramento à autoridade delegante quanto à sequência do trâmite. Parágrafo 1º. Caso o comandante determine retorno do processo ao encarregado, o cartório providenciará a inserção da documentação necessária e o novo credenciamento do encarregado. Parágrafo 2º. Caso o comandante determine a remessa do processo para análise do SEDMU, o cartório providenciará ofício de remessa ao SEDMU, o qual poderá ser assinado, mediante delegação, pelo chefe do cartório. 3. O sobrescrito. Caso o comandante determine a remessa do processo para a Justiça Comum ou Militar ou outros destinatários, o cartório providenciará a inserção da documentação necessária e trâmite subsequente. Artigo 25. O cartório realizará o credenciamento de todos os integrantes do SEDMU e informará a todos eles, via e-mail institucional, sobre seu credenciamento, podendo complementar com mensagem pelo sistema intranet de mensagens, SIM. Parágrafo 1º. O SEDMU será considerado cientificado no dia e horário do primeiro acesso de qualquer de seus integrantes registrado pelo SEI, iniciando-se a contagem de prazo no próximo dia útil subsequente a este acesso, sem prejuízo para outros meios de notificação legalmente válidos. Parágrafo 2º. O acesso do militar credenciado será verificado no andamento do processo na linha constando data e hora do recebimento, unidade, CPF do usuário e a informação processo recebido na coluna descrição, a qual marca a ciência do militar. Artigo 26. O processo eletrônico retornado pelo SEDMU terá sua ata analisada pelo cartório para fins de assessoramento à autoridade competente quanto à sequência do trâmite. Parágrafo 1º. Caso o comandante determine retorno do processo ao SEDMU, o cartório providenciará a inserção da documentação necessária e o novo credenciamento dos integrantes do SEDMU. Parágrafo 2º. Caso o comandante determine o retorno do processo ao encarregado, face a pedido do SEDMU, o cartório providenciará a inserção da documentação necessária e o novo credenciamento do encarregado. Parágrafo 3º. Caso o comandante emane decisão de mérito, o cartório providenciará a inserção da solução no processo ou ofício de encaminhamento à autoridade imediatamente superior nos casos de discordância. Parágrafo 4º. As soluções em discordância serão remetidas ao cartório da unidade responsável pelo processo para devida notificação ao acusado. Artigo 27. Cumprirá ao cartório a inserção e a edição do documento CDMMG. Solução na árvore do processo. Parágrafo 1º. Se a solução versar sobre arquivamento, o cartório providenciará sua publicação e lançamento, bem como o despacho do boletinista no processo.
Parágrafo 2º. Uma vez lançada e publicada a solução de arquivamento, o cartório dará ciência ao interessado via e-mail institucional, dispensando-se seu credenciamento, e providenciará o arquivamento do processo eletrônico. Parágrafo 3º. Se a solução versar sobre enquadramento, o cartório inserirá o respectivo ato de enquadramento no processo C e providenciará o lançamento e publicação de ambos os atos, bem como o despacho do boletinista no processo. Parágrafo 4º. Uma vez lançada e publicada a solução de enquadramento, o cartório dará ciência ao interessado, via e-mail institucional, e o credenciará no processo para ciência do ato de enquadramento e manifestação em grau de recurso, quando cabível. Parágrafo 5º. O prazo para a interposição de recurso será contado a partir do primeiro dia útil após o recebimento do processo pelo militar, verificado em consulta o andamento do processo na linha constando data e hora do recebimento, unidade, CPF do usuário e a informação processo recebido na coluna descrição, a qual marca a ciência do militar. Parágrafo 6º. A não apresentação de recurso no prazo estipulado resulta na preclusão do direito e nos consequentes efeitos da decisão, devendo o cartório remover a credencial do interessado assim que fim do prazo para sua manifestação. Parágrafo 7º. É facultado ao cartório a criação do documento CDMMG solução em processo C diferente e a sua inserção no processo solucionado por meio do tipo de documento externo em PDF, cujo tipo de documento será a decisão e o nome na árvore será o número de controle do respectivo cartório. Artigo 28. O processo eletrônico retornado pelo acusado contendo recurso será analisado pelo cartório para fins de assessoramento à autoridade que aplicou a sanção disciplinar acerca da admissibilidade, bem como sobre a possibilidade de reconsideração da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Caso a autoridade que aplicou a sanção disciplinar opte pela reconsideração do ato sancionatório, o cartório providenciará para que o processo retorne ao CEDMU para cumprimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 477 do MAPA, sendo emitido novo parecer, salvo se a decisão reapreciada foi feita em sede de discordância, ocasião em que não haverá remessa ao CEDMU. Parágrafo 2º. Caso o CEDMU opte, em seu novo parecer, pela manutenção da sanção, o processo será encaminhado à autoridade superior, nos termos do artigo 60 do CEDM e artigo 473 do MAPA. Parágrafo 3º. Caso a autoridade que aplicou a sanção disciplinar mantenha sua decisão, o cartório providenciará ofício circunstanciado para remessa à autoridade destinatária do recurso, conforme artigo 476 combinado com parágrafo 2º do artigo 477, ambos do MAPA. Parágrafo 4º. Em qualquer das instâncias, o cartório da unidade remetente credenciará um ou mais militares do cartório da unidade destinatária para o trâmite do recurso, certificando-se de seu recebimento, no andamento do processo, antes de renunciar à sua credencial de acesso. Parágrafo 5º. Em caso de inadmissibilidade do recurso, o cartório providenciará a inserção da resposta fundamentada da autoridade que aplicou a sanção por meio de despacho no processo, remetendo-o por e-mail ao acusado e ou seu defensor, conforme o caso. Parágrafo 6º. Os recursos analisados e respondidos pelas instâncias superiores serão remetidos ao cartório da unidade que aplicou a sanção para devida notificação do acusado, salvo quando a sanção tiver sido aplicada em sede de discordância, hipótese em que os autos serão remetidos ao cartório da unidade de origem. Artigo 29. Em caso de transferência de militar que implique alteração da autoridade com poder disciplinar sobre o acusado, o cartório da unidade de origem credenciará um ou mais militares do cartório da unidade de destino para o seguimento do processo, inserindo as informações necessárias à nova unidade no andamento do processo, podendo complementá-las via e-mail institucional ou sistema intranet de mensagens, SIM. Parágrafo único. Uma vez certificado o recebimento do processo pela nova unidade, os integrantes do cartório da unidade de origem renunciarão às suas credenciais. Seção 3. Das intervenções e operações nos processos. Artigo 30. O cartório é responsável pelas intervenções e operações nos processos que não estejam em fase instrutória.
Parágrafo 1º. Consideram-se intervenções e operações para fins do previsto no caput a pensação, a desapensação, a anexação, a desanexação, o desentranhamento e o desmembramento de peças e documentos processuais. Parágrafo 2º. As alterações nos processos em fase instrutória serão realizadas pelo próprio encarregado, se lhe incumbirem, ou, na impossibilidade, pelo administrador SEI no cartório, mediante solicitação formal e justificada do encarregado. Artigo 31. A apensação será realizada utilizando-se a função relacionar processos, observando-se o seguinte: 1. No processo que receberá os autos apensados constará ofício de solicitação ou determinação de juntada. 2. O processo apensado receberá, como último documento, o termo de juntada por apensação, utilizando-se o tipo de documento termo e preenchendo-se o campo nome na árvore com a expressão de juntada por apensação, em cujo teor constará a remissão, por meio de link de processo SEI, ao processo SEI ao qual foi juntado. 3. O processo apensado não será movimentado ou alterado até que ocorra a sua desapensação. 4. O relacionamento dos processos constará automaticamente em ambos os processos, podendo ser consultado por meio da função relacionamentos do processo. Artigo 32. A desapensação ocorrerá por meio da ação remover relacionamento, observando-se o seguinte: 1. No processo que recebeu os autos apensados constará o termo de desapensação utilizando-se o tipo de documento termo e preenchendo-se o campo nome na árvore com a expressão de desapensação. 2. A remoção do relacionamento dos processos constará automaticamente em ambos os processos, podendo ser consultada por meio da função relacionamentos do processo. 3. Será providenciado despacho em ambos os processos conforme o trâmite necessário a seu seguimento. Artigo 33. A anexação de processo será realizada de acordo com o conteúdo do processo a ser anexado, tendo em vista que o comando anexar processo não está disponível nos processos de nível de acesso sigiloso no SEI. Parágrafo 1º. O processo cujo conteúdo possa ser integralmente convertido em PDF, utilizando-se a funcionalidade gerar arquivo PDF do processo SEI observará o seguinte: 1. No processo que receberá os autos anexados constará ofício de solicitação ou determinação de juntada, sendo considerado como processo principal. 2. O processo anexado, considerado como processo acessório, receberá, como último documento, o termo de juntada por anexação, utilizando-se o tipo de documento termo e preenchendo-se o campo nome na árvore com a expressão de juntada por anexação. 3. Será gerado o arquivo em PDF do processo acessório, o qual deverá ser salvo em disco rígido para posterior anexação. 4. O processo acessório no SEI será migrado para o modo restrito e salvo em bloco interno específico para processos que foram objeto de anexação e não poderá ser alterado ou movimentado. 5. No processo principal constará o termo de juntada por anexação, utilizando-se o tipo de documento termo e preenchendo-se o campo nome na árvore com a expressão de juntada por anexação, em cujo teor constará a remissão, por meio de link de processo SEI, ao processo anexado. 6. O arquivo PDF contendo o processo acessório será inserido na árvore do processo principal por meio do tipo de documento externo, sendo selecionado o tipo de documento processo, constando como nome na árvore a sua numeração SEI de 20 algarismos integralmente. No campo formato a opção será nato digital e, no campo data de documento, a data de sua última movimentação. Parágrafo 2º. O processo, cujo conteúdo não possa ser integralmente convertido em PDF, como os que contêm mídias, observará o seguinte: 1. No processo do qual parte o pedido de juntada constará ofício de solicitação ou determinação de juntada, sendo considerado como processo principal. 2. O processo objeto do pedido de juntada, considerado como processo acessório, receberá, como último documento, o termo de juntada por anexação, utilizando-se o tipo de documento termo e preenchendo-se o campo nome na árvore com a expressão de juntada por anexação. 3. Será gerado o arquivo em formato ZIP, extensão digital ZIP, do processo acessório utilizando-se a função gerar arquivo ZIP. 4.
O processo acessório no 6 será migrado para o modo restrito e salvo em bloco interno específico para processos que foram objeto de anexação e não poderá ser alterado ou movimentado. 5. No processo principal constará o termo de juntada por anexação, utilizando-se o tipo de documento termo e preenchendo-se o campo nome na árvore com a expressão de juntada por anexação, em cujo teor constará a remissão, por meio de link de processo SEI, ao processo anexado. 6. O arquivo zip contendo o processo acessório será inserido na árvore do processo principal por meio do tipo de documento externo, sendo selecionado o tipo de documento processo, constando como nome na árvore a sua numeração SEI de 20 algarismos integralmente, no campo formato a opção nato digital e, no campo data de documento, a data de sua última movimentação. Artigo 34. O ato administrativo anulado integralmente será removido da árvore do processo, obedecendo aos seguintes critérios: 1. A remoção de ato administrativo será precedida de cópia do ato, a qual será feita por meio do comando gerar arquivo PDF ou gerar arquivo zip, conforme seu conteúdo. 2. Será criado um processo relacionado sigiloso, do mesmo tipo do processo de origem, por meio do comando iniciar processo relacionado, cujo campo especificação constará em letras maiúsculas a palavra desentranhamentos. 3. O arquivo PDF ou zip do ato administrativo anulado será inserido no processo relacionado como documento externo, constando na árvore o nome e número originais seguidos, entre parênteses, da expressão anulado. 4. O cartório poderá também, a seu critério, salvar o arquivo PDF do ato administrativo anulado em nuvem digital e em disco rígido de computador da seção. 5. O cartório providenciará o termo de desentranhamento cujo teor trará o motivo da anulação, assim como referência ao ato anulado, nos termos do artigo 10 desta IC. 6. Após certificar-se da existência da cópia do ato administrativo anulado, o administrador SEI do cartório procederá à exclusão do documento, utilizando a funcionalidade cancelamento de documento. Parágrafo único. O ato anulado parcialmente de que se determine o desentranhamento obedecerá ao previsto nos incisos do caput deste artigo. Artigo 35. O ato administrativo anulado que necessitar ser refeito será inserido na árvore do processo após o termo de desentranhamento, não cabendo a sua reordenação no processo. Artigo 36. O desentranhamento de documentos e peças processuais determinado por autoridade competente, de ofício ou a pedido de interessado, será realizado pelo cartório por intermédio do administrador SEI. Parágrafo único. O procedimento de desentranhamento previsto no caput observará o contido no artigo 34 desta IC. Artigo 37. O desmembramento de processo determinado por autoridade competente será realizado pelo cartório por meio de cópia integral ou parcial, conforme o caso, que será feita utilizando-se o comando gerar arquivo PDF ou gerar arquivo zip, de acordo com seu conteúdo. Parágrafo 1º. O processo de origem do desmembramento receberá o termo de desmembramento, que constará a relação de quais documentos compõem o conteúdo desmembrado, contendo também a remissão nos termos do artigo 11 desta IC. Parágrafo 2º. O processo originado a partir de desmembramento seguirá trâmite próprio independente conforme instruções da autoridade competente. Parágrafo 3º. As instruções da autoridade que determina o desmembramento especificarão se a documentação desmembrada será removida do processo de origem. Seção 4. Do administrador do sistema no cartório. Artigo 38. Compete ao administrador SEI no cartório, além das atribuições previstas na Resolução N.O. sobrescrito 1157, de 10 de outubro de 2023, e na ITOF N.O. sobrescrito 16/2021. CBMMGSDTS 1. Realizar a exclusão, cancelamento, de documentos na árvore de processos, mediante determinação superior ao pedido formal e justificado de usuários incumbidos de atos nos processos. 2.
Realizar a reordenação de documentos na árvore de processos, mediante determinação superior ao pedido formal e justificado de usuários incumbidos de atos nos processos. 3. Analisar e validar os pedidos de cadastro de usuários externos envolvidos em procedimentos ou processos administrativo-disciplinares e de polícia judiciária militar de sua unidade. 4. Realizar a inclusão e a exclusão de perfis de usuários das unidades SEI conforme demanda dos processos eletrônicos e da seção. 5. Realizar a inclusão do e-mail institucional pessoal de usuário que figurar como encarregado membros de CPAD nos termos do artigo 22 desta IC. 6. Divulgar e gerenciar uso dos modelos favoritos, autotextos, bases de conhecimentos e processos modelos disponibilizados pela Corregedoria e demais unidades intermediárias na unidade SEI de uso geral (CET). Manter contato regular com a SDTS a fim de conhecer sobre as atualizações do SEI e suas funcionalidades, bem como para sanar dúvidas. 8. Providenciar o bloqueio de excesso de usuário ao SEI que, em virtude de algum fato ou ocorrência, seja afastado do serviço. 9. Substituir o administrador SEI da unidade nos casos de férias, licenças e demais afastamentos legais, mediante determinação. 10. Realizar credenciamentos, descredenciamentos, intervenções e operações nos processos conforme demanda, desde que motivadas e justificadas. Artigo 39. O encargo do administrador SEI no cartório é exclusivo para atuação no âmbito das atividades da referida seção, somente podendo atuar em substituição ou apoio ao administrador SEI da unidade mediante determinação do comandante da unidade. Artigo 40. Na ausência temporária do administrador SEI no cartório, como férias e licenças legais, este será substituído interinamente pelo administrador SEI da unidade. Na impossibilidade, solicitar-se à SDTS a realização das atividades. Artigo 41. A realização de atividades típicas de administrador do sistema observarão as normas e manuais voltados para este encargo, sem prejuízo ao previsto nesta IC. Artigo 42. Os militares movimentados para outra unidade SEI que estejam credenciados em processo sigiloso serão descredenciados antes da remoção de acesso, evitando-se a ocorrência de credencial inativa. Parágrafo 1º. O administrador SEI do cartório procederá à remoção de credenciais inativas de processos dos militares que tenham sido removidos da unidade SEI antes de serem descredenciados de processo sigiloso. Parágrafo 2º. Credencial inativa é aquela em que o usuário não tem mais permissão na unidade SEI onde se encontram os processos sigilosos em que recebeu credencial, perdendo, assim, a capacidade de renunciá-la. Seção 5. Do arquivamento do processo eletrônico. Artigo 43. Os processos sigilosos concluídos, assim considerados aqueles com decisão definitiva no âmbito administrativo, serão migrados para o modo restrito, por meio da funcionalidade consultar alterar processo, em seguida salvos em blocos internos, por meio da função incluir em bloco e, por fim, concluídos, utilizando-se o comando concluir processo. Parágrafo 1. Os blocos internos serão organizados por tipo de processo e ano de instauração do processo, distinguindo-se os de natureza disciplinar dos de natureza não disciplinar. Parágrafo 2. Os cartórios das unidades certificar-se-ão de que não há mais nenhum usuário credenciado antes de alterar o nível de acesso dos processos SEI. Artigo 44. A peça inaugural, as decisões não definitivas e definitivas no âmbito administrativo serão arquivadas na pasta funcional do militar após o encerramento do processo. Parágrafo único. Caso as pastas funcionais se encontrem em meio digital, o processo será integralmente arquivado na pasta funcional após sua conclusão, competindo ao cartório a remessa à unidade SEI responsável. Artigo 45. Os processos eletrônicos serão mantidos em arquivo conforme tabela de temporalidade prevista em legislação específica. Capítulo 4. Do encarregado. Artigo 46. O encarregado, no primeiro acesso ao processo eletrônico, consultará seu andamento a fim de certificar-se de que não houve movimentação posterior ao seu credenciamento e de que os documentos constantes não são editáveis.
Parágrafo 1º. O processo eletrônico dispensa o termo de autuação, nos termos do artigo 6º da Resolução N.O. sobrescrito 869, de 16 de setembro de 2019, sendo considerado autuado automaticamente face ao registro integral e em tempo real realizado pelo sistema. Parágrafo 2º. O termo de abertura constará em seu teor os links, endereços eletrônicos, de remissão aos documentos constantes do processo quando do início dos trabalhos pelo encarregado, sem prejuízo para as demais informações que nele devam constar. Artigo 47. A inserção de documentos pelo encarregado será realizada utilizando-se os tipos de documentos próprios do CDMMG e, em sua ausência, os de correição e, por fim, os de uso geral disponibilizados pelo sistema. Parágrafo 1º. Os atos processuais que são constituídos por termos e que não constem dentre os tipos documentos do CDMMG ou correição, tais como juntada, reconhecimento, degravação, compromisso, utilizarão o tipo de documento termo, sendo preenchido o campo nome na árvore de acordo com o tipo de termo que se deseja. Parágrafo 2º. No APF, havendo nota de culpa, será utilizado o tipo de documento nota, sendo preenchido o campo nome na árvore com a expressão de culpa. Parágrafo 3º. A edição do documento no SEI se dará integralmente pelo encarregado, escrevente ou escrivão, ainda que utilizando-se autotextos, modelos favoritos, processos modelos e similares, sendo de sua responsabilidade a observância de seu conteúdo e forma. Artigo 48. Os documentos produzidos ou inseridos nos processos no SEI sigiloso receberão classificação de restrito dentro dos respectivos processos sigilosos, devendo ser selecionada a hipótese legal aplicável. Artigo 49. Os pedidos de prorrogação e suas renovações e sobrestamentos serão feitos no processo por meio do tipo de documento ofício, bem como a comunicação do de sobrestamento. Parágrafo único. O encarregado informará o cartório, por e-mail institucional externo ao processo, sobre o pedido de prorrogação ou sobrestamento constante do processo para fins de despacho com autoridade delegante. Artigo 50. Competirá ao encarregado, conforme a fase em que se encontrar o processo, o credenciamento e o descredenciamento, exclusivamente, do escrevente ou do escrivão, do acusado e do militar do cartório responsável, este último se não estiver credenciado, observando as normas aplicáveis. Parágrafo 1º. Nos procedimentos de natureza inquisitória, como IPM, APF, LIRIP, em regra, não serão credenciados os envolvidos, salvo por determinação superior. Parágrafo 2º. O previsto no parágrafo anterior não impede a disponibilização de acesso aos autos à defesa dos envolvidos, nos termos da súmula vinculante N.O. sobrescrito 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual será concedido, quando necessário, utilizando-se a funcionalidade disponibilização de acesso externo. Artigo 51. A notificação de militar sobre instauração de processo administrativo, termo de abertura de vistas, informará o acusado sobre a necessidade de seus representantes, se houver, cadastrarem-se como usuários externos no SEI para fins de participação no processo, o qual ocorrerá por meio do sítio eletrônico próprio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (CEPLAG). Artigo 52. O encarregado informará o cadastro de usuário externo relativo ao processo ao administrador SEI do cartório de sua unidade, o qual providenciará a análise e a validação de acesso externo ao SEI. Parágrafo único. Após concluído o cadastro do defensor, as notificações ocorrerão por meio do processo eletrônico no SEI sigiloso. Artigo 53. Uma vez credenciado o acusado, as notificações ocorrerão por meio do processo eletrônico no SEI sigiloso. Parágrafo 1º. O encarregado concederá a credencial ao acusado para a prática e ou assinatura dos atos atinentes à manifestação ou à participação da defesa, devendo removê-la logo após a realização dos atos mencionados. Parágrafo 2º. O credenciamento será renovado a cada ocasião em que a defesa for chamada a se manifestar.
Parágrafo 3º. Para a solicitação de vistas aos autos, fica dispensado o credenciamento, devendo ser fornecida cópia integral do conteúdo já concluído por meio de correspondência eletrônica no processo SEI, nos termos da legislação em vigor. Parágrafo 4º. O encarregado não renunciará à sua credencial ao credenciar o acusado, escrivão ou escrevente. Parágrafo 5º. O acusado será considerado cientificado no dia e horário de excesso registrados pelo SEI, momento a partir do qual operar-se-á a contagem de prazo de acordo com a regra processual aplicável, sem prejuízo a outros meios de notificação legalmente válidos. Parágrafo 6º. Caso o acusado deixe de observar o previsto no artigo 40 da Resolução N.O. subscrito 869, de 16 de setembro de 2019, o qual impõe ao militar em serviço a obrigação de acessar o SEI diariamente conforme jornada de trabalho, o encarregado tomará as medidas disciplinares cabíveis. Parágrafo 7º. A omissão deliberada ou recusa no recebimento do processo implicará a elaboração do termo de recusa conforme previsto no mapa. Artigo 54. Os atos processuais, inclusive as correspondências eletrônicas, e-mail, do encarregado com acusados, envolvidos ou terceiros, ocorrerão no processo eletrônico no SEI, salvo impossibilidade técnica. Parágrafo único. No caso de impossibilidade técnica, os atos processuais realizados, sejam em meio físico ou digital, serão incluídos no processo SEI na ordem cronológica original por meio do tipo de documento externo, assim que restabelecido o sistema. Artigo 55. A disponibilização de acesso externo, a assinatura externa e as comunicações com o acusado, envolvidos e terceiros, sempre indicarão aos destinatários o e-mail institucional pessoal do encarregado, no campo e-mail da unidade, para fins de recebimento de resposta e demais comunicações. Parágrafo 1º. Caso o e-mail institucional pessoal do encarregado não conste nas opções de e-mail, ele deverá solicitar ao administrador SEI no cartório a sua inclusão. Parágrafo 2º. Toda disponibilização de acesso externo utilizará o campo tipo com a opção disponibilização de documentos, ainda que o acesso ofertado seja todo o conteúdo do processo, ocasião em que selecionar-se-ão todos os documentos relacionados. Parágrafo 3º. Toda disponibilização de documento para assinatura externa em que se desejar permitir a visualização de outros documentos, utilizará a opção Protocolos adicionais disponibilizados para consulta, clique na lupa para selecionar, ainda que se queira permitir a visualização de todo o conteúdo do processo, ocasião em que selecionar-se-ão todos os documentos relacionados. Parágrafo 4º. Nas disponibilizações previstas no 2º e 3º parágrafos do caput, a opção permitir inclusão de documentos não deverá ser marcada. Artigo 56. As comunicações e respostas dirigidas ao e-mail institucional do encarregado que interessem à instrução processual serão incluídas no processo eletrônico por meio do tipo de documento externo no formato adequado a seu conteúdo, nos termos do artigo 7º desta IC. Artigo 57. Toda notificação à defesa será remetida por e-mail ao acusado e ou seu defensor, conforme o caso, pelo processo SEI, utilizando-se a funcionalidade enviar correspondência eletrônica presente nos documentos SEI. Parágrafo único. No curso do processo, toda notificação ao acusado e seus representantes franqueará acesso aos autos ou documentos específicos necessários à manifestação da defesa, observadas as regras processuais e procedimentais aplicáveis. Artigo 58. As oitivas de acusados, envolvidos e terceiros observará o previsto na seção 3 do capítulo 3 da Resolução N.O. subscrito 1157, de 10 de outubro de 2023. Parágrafo 1º. O responsável pela elaboração do documento da oitiva utilizará o tipo de documento correição termo de declaração para os declarantes descompromissados por lei e correição termo de depoimento para os compromissados. Parágrafo 2º. Recomenda-se a criação e a edição dos documentos em programas de edição no computador, como o Word, bloco de notas, Writer, a fim de se evitar a perda de dados por instabilidade ou indisponibilidade momentânea do sistema, procedendo-se à cópia do conteúdo para o editor de documentos no SEI após finalizado.
Parágrafo 3º. Recomenda-se que o encarregado providencie o cadastramento como usuário externo das testemunhas que não sejam usuárias internas antes da audiência em que devam participar, tendo em vista o tempo necessário para que o administrador SEI analise e valide o cadastro. Parágrafo 4º. Nos procedimentos presenciais com depoentes que possuem acesso ao SEI, a assinatura será aposta no documento, quando encerrado o ato, ao alterar-se os dados na janela assinatura de documento nos campos órgão do assinante, assinante e cargo função para cada pessoa que assina. Artigo 59. O encarregado de processo cujo acusado deixe de observar o previsto no artigo 15 da Resolução N.O. sobrescrito 1157, de 10 de outubro de 2023, providenciará o descredenciamento do militar do processo, assegurará sua participação como usuário externo e procederá à comunicação disciplinar ou informará o fato à autoridade competente. Para análise e providências cabíveis. Parágrafo único. Os fatos constarão como incidentes processuais no relatório do encarregado. Artigo 60. Ao término da instrução e do relatório, o encarregado incluirá o ofício de encaminhamento à autoridade delegante e credenciará o militar do cartório responsável, caso este não esteja credenciado, a fim de que o processo seja despachado junto à referida autoridade. Parágrafo único. O encarregado informará o cartório, por e-mail institucional, sobre o encaminhamento do processo. Artigo 61. Aplicam-se à CPAD as atribuições previstas para o encarregado, cumprindo ao presidente da comissão a delegação de atividades conforme as normas processuais aplicáveis. Capítulo 5. Dos acusados. Artigo 62. Os acusados participarão do processo eletrônico no SEI como usuários internos, salvo quando incursos no previsto no artigo 15 da Resolução N.O. sobrescrito 1157, de 10 de outubro de 2023. Artigo 63. Aos acusados caberá informar seus defensores, se houver, sobre a necessidade de se cadastrarem como usuários externos no SEI a fim de terem acesso ao processo, sendo vedado, sob qualquer hipótese, o fornecimento de sua senha de acesso ao SEI a terceiros. Artigo 64. A inserção de documentos pelo acusado, quando usuário interno, será realizada utilizando-se os tipos de documentos próprios do CDMMG e, em sua ausência, os de correição e, por fim, os de uso geral disponibilizados pelo sistema. Parágrafo 1º. Usuário externo, o acusado, este quando descredenciado nos termos do artigo 15 da Resolução N.O. sobrescrito 1157, de 10 de outubro de 2023, ou defensor, utilizará as funcionalidades próprias para a inserção de documentos constantes do Manual do Usuário Externo, devendo observar ainda, o previsto no artigo 6º desta IC quanto ao particionamento de arquivos e uso de anexo para compartilhamento por nuvem digital. Parágrafo 2º. O tipo de documento para a inclusão de defesa, prévia ou final, será defesa, para recursos administrativos o recurso, e para a inclusão de outros documentos, selecionará o tipo mais aproximado disponibilizado pelo sistema. Artigo 65. É vedado ao acusado credenciado utilizar qualquer funcionalidade alheia à sua condição no processo, ficando proibido de 1. Credenciar qualquer usuário no processo. 2. Alterar, excluir, incluir, duplicar e remeter qualquer documento que não seja de sua responsabilidade. 3. Assinar ou disponibilizar para assinatura qualquer documento que não requeira sua participação. 4. Concluir, relacionar, remeter, duplicar, disponibilizar acesso, reclassificar e alterar o processo. Parágrafo 1. O descumprimento do previsto no caput implicará o descredenciamento do processo como usuário interno e a continuidade de seu acompanhamento e participação se dará somente como usuário externo do SEI. Parágrafo 2. Aplica-se o disposto no caput ao militar usuário interno atuando como defensor. Parágrafo 3. A inobservância do previsto neste artigo poderá configurar crime militar conforme artigo 316 do Decreto-Lei N.O. sobrescrito 1001, de 21 de outubro de 1969, sem prejuízo das demais responsabilidades legais aplicáveis.
Capítulo 6. Do SEDMU. Artigo 66. A inserção de documentos pelo SEDMU será realizada utilizando-se os tipos de documentos próprios do CDMMG e, em sua ausência, os de correição e, por fim, os de uso geral disponibilizados pelo sistema. Parágrafo único. A notificação ao acusado ou seu defensor para a ciência da reunião ocorrerá por meio do tipo de documento CDMMG notificação. Artigo 67. A notificação à defesa será remetida por e-mail ao acusado ou a seu defensor pelo processo SEI utilizando a funcionalidade enviar correspondência eletrônica presente nos documentos SEI. Parágrafo único. Para fins desta notificação, é facultativo o credenciamento do acusado, sendo suficiente a resposta ao e-mail de notificação para fins de registro da ciência. Artigo 68. A ata de reunião do Conselho será confeccionada utilizando-se o tipo de documento CDMMG processo ata SEDMU. Parágrafo 1º. Recomenda-se a criação e a edição da ata em programas de edição de textos no computador, como o Word, bloco de notas, Writer, a fim de se evitar a perda de dados por instabilidade ou indisponibilidade momentânea do sistema, procedendo-se à cópia do conteúdo para o editor de documentos no SEI após finalizado o documento. Parágrafo 2º. O encaminhamento da ata à autoridade competente se dará por meio do tipo de documento ofício. Parágrafo 3º. Na ata de reunião em que houver o comparecimento do acusado e ou seu defensor constará a assinatura destes. Artigo 69. Ao término dos trabalhos, o escrivão do SEDMU incluirá o ofício de encaminhamento à autoridade delegante e credenciará o militar do cartório responsável, caso este não esteja credenciado, a fim de que a ata seja despachada junto à referida autoridade. Parágrafo 1º. O escrivão informará o cartório, por e-mail institucional, sobre o encaminhamento do processo. Parágrafo 2º. O cartório providenciará o descredenciamento dos integrantes do SEDMU do processo, caso eles não tenham renunciado às credenciais. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 70. Todo credenciamento de usuário em processo SEI sigiloso selecionará, no mínimo, a unidade SEI em que o militar credenciado esteja lotado, assim entendida como aquela unidade SEI para a qual exige-se a obrigação de acesso diário nos termos da Resolução N.O. sobrescrito 869, de 16 de setembro de 2019. Artigo 71. Recomenda-se a edição de documentos mais extensos, tais como relatórios, soluções, atas e oitivas, em programas de edição de texto para prevenir-se a perda de dados em caso de instabilidade do sistema, procedendo-se à cópia do conteúdo para o editor de documentos no SEI após finalizado o documento. Artigo 72. É vedado a qualquer usuário concluir o processo antes do julgamento definitivo na esfera administrativa, após o qual a conclusão se dará pelo cartório responsável. Parágrafo único. O militar que, em qualquer fase, não deva participar do processo deverá renunciar à sua credencial ou tê-la removida por quem a concedeu. Artigo 73. É vedado às unidades estabelecerem procedimentos diversos, ainda que complementares, aos previstos nesta IP, cabendo-lhes remeter sugestões, solicitações e dúvidas à Corregedoria ou SDTS, conforme o caso, salvo necessidade urgente. Artigo 74. Até que o CDMMG disponibilize serviço institucional de nuvem digital, o compartilhamento de arquivos não particionáveis nos termos do artigo 6º desta IP será feito por meio de serviços gratuitos de armazenamento de dados em nuvens cujas políticas de privacidade estejam em consonância com a legislação de proteção de dados e de informação. Parágrafo único. O previsto no caput não impede uso de serviços de armazenamento em nuvem assinados de que disponha o militar que compartilha o arquivo, desde que o conteúdo esteja efetivamente acessível. Artigo 75. Algumas funcionalidades do SEI podem apresentar variação de acordo com as extensões disponíveis nos navegadores, tais como SEI e SEIPRO, as quais beneficiam o uso da ferramenta e não prejudicam o previsto nesta IP. Artigo 76.
As unidades realizarão instruções periódicas à tropa sobre o uso da ferramenta SEI na modalidade de acesso sigiloso e suas atualizações. Artigo 77. O uso indevido do SEI sigiloso implicará a apuração de responsabilidade na forma da legislação em vigor. Artigo 78. Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. Kênia Prate Silva Maciel de Freitas, Coronel B.M.